Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz. Professor Ilmar, pastor Ilmar, do CCBB, Centro de Cultura Bíblica Bereshit, mantenedor do Seminário Teológico Bereshit, que estamos aí na internet, na plataforma do YouTube, com os cursos teológicos, básico, intermediário, bacharelado, mestrado, doutorado. Estamos estudando a Bíblia desde 1978. Começamos em Brasília. Depois de 92, fundamos o seminário juridicamente, como instituição regular, com CNPJ em Lajinha 92. E estamos ministrando os cursos teológicos. Sou professor da Rede Estadual de Ensino de Minas, na cadeira de Sociologia e Geografia. E aqui estamos estudando a matéria chamada Livros Históricos. 1º e 2º Samuel juntos, contando a história aí do final dos últimos reinados de juízes, Eli e Samuel, e os primeiros reinados de Saul e Davi. Na aula passada falamos da trajetória de Davi, desde o início da sua história como pastor de ovelhas até a sua consagração como rei de Israel, depois de reinar 7 anos e 6 meses em Hebron. Hoje devemos falar sobre as batalhas de Davi. Vamos pensar aqui as principais batalhas aqui da vida dele. Mas ainda vamos ter que dar sequência aqui. Antes de falar sobre as principais batalhas da vida de Davi, temos a segunda fase aqui da trajetória de Davi. Pensei que havia encerrado, mas não terminou. Ele agora como rei de Israel todo, vamos ter ainda vários episódios da vida dele. Vamos continuar então, antes de falar das batalhas da vida, sobre a segunda parte da trajetória de Davi. Então, depois que ele é ungido pelos anciãos de Israel, também pela terceira vez rei, agora rei de todo Israel, então temos a conquista de Jerusalém, que é a primeira coisa que ele faz, 2 Samuel 5, reúne as tribos e vão atacar Jerusalém para montar a sede, a capital do governo, Depois disso ele traz a arca para Jerusalém, coisa que não tinha sido nem lembrada por Saul. No governo de Saul você não vê falar de arca. Tem um texto lá que fala que mandou Aías, que era da descendência de Eli, trazer a arca, mas ali na palavra não é arca, é o éfode. Assim como Abiatar fugiu de Nob, levando a estola sacerdotal, um manto, uma sobrepeliz, assim também Aías, que é da linhagem de Eli, como Aimeleque também é filho de Aitube, esse Aías também tinha esse éfode, não era a arca ficou sumida. Desde aquele episódio que ela volta para casa, que os filisteus ficam com ela, depois ela retorna, que ela fica ali em Kiriat Jearim e não se fala mais de arca. Agora que nós vamos encontrar a arca aqui, no capítulo aqui de 2 Samuel 6. Davi, segunda ação dele como rei de todo Israel, depois de conquistar Jerusalém, trazer a arca de volta. Então nós teremos a busca de Mefibosete, que é filho de Jonatas, capítulo 9, depois tem aquele episódio terrível, o adultério dele com Batseba, capítulo 11, assassinato de Urias e o casamento com Batseba, e a morte do filho do pecado, tudo em junto aí, Depois começa a derrocada da vida dele, Depois desse episódio do adultério de Batseba, apesar de ter se arrependido, escrito o Salmo 51, contando a história dele, Deus ter matado o menino, filho do adultério, depois deu mais 4 filhos para Batseba de Davi, Salomão é um deles. Aí começa a derrocada, começa a descida da vida de Davi, Aí vem o incesto de Aminon com Tamar. Tamar é irmã de Absalão. Absalão é filho lá do rei de Gessur. O rei de Gessur, Talmai, é avô dele. Davi teve um casamento lá com Maaca. E depois de mais 2 anos do incesto, o Absalão mata Aminon. E aí passa mais um tempo, ele foge, vai para o avô dele, fica lá 3 anos em Gessur. E depois tem o retorno, Joabe arruma um jeito de retornar com Absalão para Jerusalém. Ele fica mais 2 anos sem ver o pai, desprezo de Davi por Absalão. Depois Joabe convence Davi a receber Absalão. E aí fica Absalão mais 4 anos em Jerusalém,
roubando o coração do povo. No final, a história de Absalão aí são 11 anos, mostrando mais uma vez o 11, que é o símbolo do caos, né? Da desordem, né? Em 11 anos, Absalão, do incesto de Tamar até a revolta de Absalão, passam 11 anos. Então, são 11 anos de derrocada na vida de Davi, só desastre, né? Incesto de Aminon, assassinato de Aminon, e depois vamos ter agora a revolta de Absalão e a morte de Absalão. Absalão se revolta no capítulo 11, Davi foge com o povo de Jerusalém, vai para Manaim, atravessa o Jordão, é muito bem recebido lá pelo pessoal, Barzilai e Miel e outros mais ali daquela região. Mas aí ele é amaldiçoado por Ziba, que é benjamita, e na guerra com Absalão acontece que Joabe acaba matando, né? Primo, né? Joabe é primo, Davi é tio de Joabe, e Absalão é filho de Davi, logo primo de Davi. Absalão é primo de Joabe. Ele é recebido lá, Davi é recebido na banda de lá por Sobi, da cidade de Ramon, cidade de Amon, do reino de Amon, né? Maquir de Lodebar e Barzilai de Rogelim. Então, morre, perde seu menino Absalão, tem uma revolta no reino dele, ele é amaldiçoado por Simei, ele perde o menino Absalão, foi repreendido por Joabe, porque ficou chorando em vez de receber os soldados que estavam vindo da vitória. Há uma rebelião de um benjamita chamada Seba com ele. Depois há uma fome de 3 anos, por causa da maldição de Saul com os gibeonitas. E depois ele faz o censo, incitado por Deus, mas o diabo atacando, né? E acaba a história dele nesse modelo aí. Que por fim ainda tem uma revolta, né? Ele está vivo ainda quando Adonias resolve tomar o reino à força. E aí acaba que ele nomeia então Salomão e falece sem ver a morte de Adonias. Mas foi uma derrocada essa segunda parte aí da trajetória dele. Depois que ele se tornou rei de Israel, logo depois de conquistar Jerusalém, trazer a arca, buscar Mefibosete para aquela aliança com Jonatas, temos esse episódio do adultério, e depois do adultério é só derrocada, é só derrota. Fica na paz, tchau, tchau.